Boa tarde a todos. Estamos aqui a falar da Covilhã. Somos os cristãos presbiterianos da Covilhã e temos a grata satisfação de poder compartilhar nesta tarde do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos, amigos, aqueles que estão a entrar pela primeira vez em nossa transmissão, nós vos saudamos com a paz e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje continuamos as nossas exposições na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, e hoje nós estaremos nos detendo com mais propriedade nos versículos 8 e 9 do primeiro capítulo da carta. Então, eu gostaria que, se fosse possível, você tomasse a sua Bíblia, estivesse conectado conosco e pudéssemos, então, partilhar desta mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos, nesse momento, orar. Na verdade, vamos agradecer pela semana que passou e vamos também rogar que o Senhor abençoe, segundo a sua misericórdia, essa semana que nós estamos a entrar. Nesta semana, foi mais uma semana dura e difícil para todos, e nós vamos buscar em Deus, no Senhor, na Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a graça para que possamos continuar a peregrinar. Essa é o nosso tema das nossas mensagens, não é? Somos peregrinos, somos forasteiros. Então, nós vamos orar nesse instante. Convido você a que silencie o seu coração e busquemos juntos ao Senhor. Ó Senhor, Deus de toda graça, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos aqui, ó Senhor, neste dia, a usar esta plataforma, essa tecnologia que o Senhor mesmo providenciou. Nós queremos te dar graças pela semana que passou. O Senhor sabe de toda a situação a que o mundo está a passar, Senhor. Nada foge ao teu conhecimento, à tua sabedoria. E nós, nesse instante, Senhor, nós te damos graças, apesar das provações e das dificuldades que nós temos passado. Nós estamos acolhidos e somos acolhidos pelo Senhor. Nesse momento que vamos ouvir e vamos compartilhar a Tua palavra, rogamos que o Teu Espírito Santo esteja a iluminar a mente e o coração de todos aqueles que estarão a acessar esta transmissão. Pedimos, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a cada um a fortaleza na graça, na fé, fortalecendo, firmando a vida de cada um, Senhor. Abrindo os nossos olhos para que possamos te ver além dos nossos olhos naturais e também da nossa mente racional. Nós te pedimos isto, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos ao texto, vamos usar aí a nossa Bíblia. Eu convido você a ler a primeira carta de Pedro. Nós estaremos lendo especialmente a partir do versículo 3. É claro que nós já fizemos a exposição dos versículos 3 ao versículo 7.
mas para que nós possamos compreender de modo mais contextual essa carta, então nós vamos ler a partir do versículo 3. Então você que está com a sua Bíblia, ou se você não tem uma Bíblia, então esteja bem atento, e é o que nós pedimos ao Espírito Santo, que mostre a sua verdade ao nosso coração. Então, seguimos a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, hoje nós vamos nos deter especialmente nos versículos 8 e 9, esses dois versículos últimos que nós acabamos de ler. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nosso tempo, meus irmãos, minhas irmãs, é um tempo cheio de incertezas e de dúvidas. Essa insegurança que muitos e muitos possuem, ela foi plantada, assim, por inúmeros movimentos filosóficos na nossa sociedade ocidental, que aconteceram nos séculos anteriores. Na verdade, isso também foi somado ao coração do ser humano que vive sem saber o que há de acontecer após esta vida que estamos aqui a viver. Isso tem a ver com a perspectiva de uma outra vida além dessa. As perguntas básicas que surgem em todo o coração humano por exemplo, aquelas perguntas que eu tenho certeza que você já fez. Quem sou eu? De onde vim? E para onde vou? Perguntas que todos nós fazemos em determinados tempos, especialmente quando nós estamos a viver sob a calamidade de uma pandemia que matou e está matando quase 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Ao avaliar, por exemplo, essa situação, então, o que nós podemos perceber? Percebemos que a maioria das pessoas que se dizem religiosas, por exemplo, elas estão mais preocupadas em buscar a Deus pelo que Ele pode oferecer em termos de uma vida melhor, enquanto nós estamos a viver aqui. Nesse caso, nós percebemos que Deus tem sido mais um amuleto ou um objeto de sorte ou um Deus protetor. As pessoas estão muito carentes, inseguras, então buscam a Deus, tornando Deus esse tipo de coisa. De outra sorte, há também aqueles que buscam a Deus de modo extremamente utilitário, não é?
apresentam um Deus que pode ajudar e animar as pessoas a ser bons profissionais, a ser bons pais de família, pessoas honestas, dentro daquela linha de moralidade que nós conhecemos. E é o que, na verdade, eu chamo de o Deus da autoajuda. Muitas pessoas estão a buscar esse Deus de letra minúscula, Deus da autoajuda. Mas também devemos lembrar aqui, por exemplo, daqueles que não são religiosos e não têm nenhuma ligação com Deus. Por exemplo, os ateus ou os agnósticos, como a filosofia atual define, não é? O agnóstico, ele pratica uma filosofia de vida que diz não ser possível afirmar com certeza se Deus existe ou não. Ora, se ele não existe, então, se Deus não existe, tudo é vão. Não há sentido de vida. Assim, uma desesperança muito grande nos nossos dias. O que fica claro é que poucas pessoas são as que estão preocupadas com uma vida que virá depois da morte física, quero dizer. Mas por várias razões, até mesmo elas não sabem o que irá acontecer com elas depois que elas morrerem aqui, nessa terra. Quando começamos a expor a primeira carta do apóstolo Pedro, nós lembramos que o escritor, o próprio discípulo de Jesus, Simão Pedro, que esse escritor, nosso apóstolo Pedro, ele está a nos apresentar uma realidade de sofrimento. Aquelas pessoas a quem ele escreve naquela época estavam sendo consideradas por ele, eram consideradas por ele como eleitos de Deus, mas ao mesmo tempo nos lembramos que também são chamados por Pedro de forasteiros ou peregrinos. Em algumas versões bíblicas, que não sei se você tem, também esse nome é usado como estrangeiros. Então, são forasteiros, são peregrinos, estão nessa terra, estão debaixo do sofrimento, mas não deixam de ser eleitos por Deus. Deus os escolheu por misericórdia, como vimos nas exposições anteriores. O que, na verdade, é claro, todos os que são chamados de peregrinos ou de forasteiros, eles passaram por um novo nascimento, possuem uma herança reservada e guardada que vai ainda se revelar no último dia, aquele dia quando o Senhor retornar das alturas para onde ele foi, como nos diz, por exemplo, Atos capítulo 1. Portanto, o assunto do apóstolo Pedro, o principal assunto e do Evangelho, é a vida por vir. Muito diferente das motivações que nós encontramos hoje em dia. Não somente as filosofias naturais, as filosofias racionalistas, as mensagens psicológicas, de autoajuda. O Evangelho de Jesus é um evangelho extremamente diferente de tudo isso. O tema do Evangelho, portanto, qual é? O tema do Evangelho é a vida eterna. O tema de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é o novo reino. Tudo gira em torno do que está para acontecer numa perspectiva, num espectro eterno. Os versículos que nós então tomamos são estes aí, no versículo 8 e 9, que você seguiu comigo, e eu faço questão de ler novamente.
O texto diz assim: ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, ou com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Portanto, o tema de nossa mensagem de hoje é esta: as virtudes manifestadas na peregrinação para a salvação das nossas vidas. Vou repetir: as virtudes manifestadas na peregrinação para a salvação das nossas vidas. Muitos nem sequer sabem sobre o porquê da mensagem de um evangelho que envolve salvação. Nós acabamos de ler que o apóstolo Pedro está a dizer o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas ou das nossas vidas. Ora, se há um tema que trata de salvação, é porque também existe um tema na Bíblia que trata de perdição. Se a Bíblia está tão preocupada com salvação, é porque ela fala também de condenação. Mas então, vamos nos preocupar em esclarecer esse assunto, até porque as pessoas não gostam muito de ouvir falar de condenação ou de perdição. Elas não estão acostumadas a ouvir coisas como, entre aspas, muito difíceis e complexas. Mas vamos procurar aqui nas Escrituras compreender isso, esclarecer esse assunto, e é tão importante para a sua vida e para a minha vida. Os irreligiosos, por exemplo, não sabem nada disso. E os religiosos, que se dizem religiosos, eles têm até uma certa dificuldade para ter uma segurança desta salvação eterna. Sem dúvida alguma, o Evangelho é a mensagem da salvação, como nós dissemos. Esse Evangelho anuncia Jesus Cristo, Filho de Deus. Em seus encontros com os judeus, nosso Senhor Jesus Cristo chegou algumas vezes a dizer, mas especialmente em João 5, versículo 39 e 40, o Senhor dizia aos judeus. Perceba o que diz João 5, 39 e 40. Diz assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, note aí agora, todavia, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Veja o que Jesus diz. Eles examinavam as Escrituras criteriosamente, julgavam ter nelas a vida eterna, mas aqueles judeus não iam a Jesus, não iam no lugar, na fonte correta, para quereis ter, para que eles quisessem ter a vida eterna. Então, o Senhor Jesus está a dizer que ir a Ele, ir a Jesus, significa ter vida. Estar longe de Cristo significa perdição, morte, condenação. O apóstolo Paulo também nos diz, na carta aos Romanos, ele escreve aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, e diz assim, note bem o que o apóstolo disse. Ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, falar do Evangelho é a mesma coisa de falar de salvação. A salvação é oferecida a todo aquele que crê, ou todo aquele que deseja crer. Mas essa salvação não é somente uma libertação das amarras, dos vícios aqui desta terra. Essencialmente, esta salvação tem a ver com vida eterna.
Vamos nos lembrar o que diz nosso Senhor Jesus a partir das palavras de João, capítulo de João, Evangelho, capítulo 3, versículo 16, e eu vou ler agora até o versículo 21, para que você tenha compreensão da vastidão deste assunto, vida eterna, salvação e condenação. Veja só o que nos diz o Senhor Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora continuamos. O Senhor diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, isto é, quem crê no Filho, não é condenado, mas quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí então finalizamos, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Estas são palavras de Jesus. Ele fala sobre condenação. Ele não coloca dois caminhos, percebeu aí? Ele não coloca o caminho da salvação e o caminho da condenação. Ele só coloca um caminho. Ele só diz que há uma perspectiva de salvação pela fé. Agora, a condenação já está estabelecida. Aquele que nele crê já está condenado. Então, olhando um pouco a questão do apóstolo Pedro, quando ele coloca 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo Pedro está corretíssimo quando diz que o propósito da fé é a salvação das vidas, salvação de uma condenação. Ora, por que os homens estão condenados? Condenados a uma vida eterna sem a presença da graça divina. As pessoas, quando falam de condenação, geralmente ligam-se à questão do inferno. Hoje nós não vamos definir aqui a questão a respeito do inferno, mas vamos estar falando especificamente sobre a graça e a condenação. O que é condenação eterna? É uma vida eterna sem a presença da graça de Deus. O nosso Senhor Jesus diz, perceba o capítulo 5 de João, versículo 24 a 28. Eu vou ler novamente, ou melhor, vou ler esse texto para você. Note bem o que as palavras do Senhor Jesus podem nos alertar. Ele diz assim, João 5, 24 a 28. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Veja aí a condenação de novo. Mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho tem a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Isto é,
Então, todos, segundo o poder de Deus, serão ressuscitados. Isto é, eles serão revividos, ressurgirão. Alguns serão ressuscitados para a eternidade com Deus, mas outros serão ressuscitados para a condenação. Assim, o propósito do que estamos cá a viver é um preparo para esta eternidade. E eis aqui o segredo para a salvação. Vamos então observar por exemplo, aqueles que estão na peregrinação, a todos aqueles que estão desejosos de caminharem, fazerem das suas vidas vidas peregrinadoras, caminhantes para a vida eterna. Eles naturalmente começam a manifestar virtudes que eu chamo de virtudes capitais, virtudes principais que o apóstolo que o apóstolo Pedro nos diz aqui. As virtudes são, quais são as virtudes que Pedro elenca nesses 2 versículos que lemos? As virtudes são o amor, a fé e a alegria. Então, o amor, a fé e a alegria. Vamos ver então a primeira virtude. Em primeiro lugar, no propósito de alcançar a salvação, nós somos alimentados pelo amor no relacionamento com Cristo. Vou repetir. Em primeiro lugar, no propósito de alcançar a salvação, nós somos alimentados pelo amor no relacionamento com Cristo. Vamos nos lembrar dos israelitas no deserto. Os israelitas no deserto, em sua peregrinação para Canaã, eles foram alertados por Deus a amarem o Senhor, a amarem a Deus. Você se lembra, por exemplo, se ainda nunca leu, aproveite Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, está escrito: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O amor, então, não é apenas um sentimento. Nós vamos perceber que amor é mais do que isso, muito mais do que sentimento, mas é um relacionamento de doação. Quando Deus pede ao povo de Israel que o amasse de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, ele está querendo ensinar os israelitas a amar. Amar como ele ama. Amar, então, envolve 2 palavras práticas, muito práticas. Amar envolve renúncia e envolve doação. Ninguém absolutamente pode amar apenas sentimentalmente, senão isso será mero sentimentalismo. Para que alguém ame, é necessário criar um relacionamento de renúncia pessoal e de doação pessoal. Deus, em sua soberania, ele fez isso com a humanidade em todas as gerações. Ele amou-nos. Sim, por quê? Porque ele nos criou e desejou que homens e mulheres pudessem, criados à sua imagem e semelhança, pudessem ser criados para a vida eterna. Essa vida, ela é naturalmente marcada pela renúncia. Deus então criou-nos, Deus nos fez conforme a sua imagem e amou-nos, entregou-se, revelou-se a nós, deu-se num relacionamento. Deus, em sua natureza, então, que já vive esta realidade de amor, não é? Numa eternidade, doando-se entre as pessoas da Trindade, não é? Nós cremos que Deus é triuno, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, essas três pessoas, elas se amam eternamente e profundamente. Mas Deus criou o ser humano. Deus criou, como nós dissemos, segundo a sua imagem, a imagem do seu filho, para que esse relacionamento não acontecesse apenas entre a Trindade, mas também se desembocasse ou resultasse em toda a sua criação, mas tendo o ser humano como a coroa da sua criação. Esse amor, é claro, envolve o entregar-se sacrificialmente. Não existe amor verdadeiro que não seja sacrificial. Se não for sacrificial, é sentimentalismo. Não existe amor relacional que não seja de entrega, de confiança, de doação. Amor verdadeiro. Assim, da mesma forma, Deus propõe-nos amar e ser amado. Por isso que Deus deseja que todos nós sejamos salvos. É isso que nos diz o Evangelho. Viver para Deus é a essência de todo ser humano. Mas o que fez este ser humano? Este ser humano decidiu amar-se a si mesmo em primeiro lugar. Em primeiro e exclusivo lugar. Ele buscou viver para si, entregar-se para si mesmo, sacrificar-se para si mesmo. Este é o coração do ser humano, do homem, da mulher, de qualquer um, de todos nós. O Senhor Jesus chegou a dizer em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, no Evangelho de Mateus, ele diz, o texto nos diz assim, asseverou-lhe Jesus. Jesus foi buscado por um doutor, um mestre da lei, perguntando sobre qual é o grande mandamento do decálogo. E Jesus não respondeu com o decálogo. Ele disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Então, amar a Deus é a primeira virtude de um peregrino nascido de novo. Devotar-se a Ele, entregar-se a Deus. Vou usar esta palavra mesmo, devoção. É uma devoção. Dar-se para Deus, entregar-se para Ele. Mas o texto bíblico e o apóstolo Pedro nos diz assim, ao qual, perceba o que diz lá, ao qual não havendo visto, amais. Como é amar sem ter visto? Esta é uma pergunta bem interessante, mas é justamente esta a virtude que denomina se tal pessoa é um peregrino, é um forasteiro, amando a Deus, a Cristo, sem tê-lo visto. O Senhor disse certa feita a Tomé, João capítulo 20, versículo 29, ele diz assim a Tomé, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Sim, é possível amar sem que possamos ver. Impossível é amar sem conhecer. Isso é uma grande diferença. Mas é possível amar sem que vejamos. Felizes os que não viram e creram. Porque o relacionamento nutrido com Deus não está fora daquela vida que nasceu de novo. Mas sim, Deus está dentro dele. É verdade, irmãos, Deus está dentro de nós, ou melhor, dentro daquele que quer viver para Deus. O Senhor, na verdade, quer viver dentro de nós, em nosso interior, miraculosamente, pela presença do Espírito Santo. Ora, por isso que o Espírito Santo vem
a habitar em nós, cá dentro. O Senhor disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos. Portanto, amar sem os olhos naturais é perfeitamente possível. Amar aquele que veio até nós, amar o Espírito Santo que vive dentro de nós. Portanto, amar é a essência da vida, é o que prevalecerá por toda a eternidade. Você se lembra muito bem das palavras do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, falando sobre o amor, ele diz que a fé, a esperança e o amor é o que permanece, mas o maior destes é o amor. Então, nós somos ensinados a começar a amar desde já, desde agora, a vencer a nossa vaidade, a vencer o nosso egoísmo. Estamos falando de amar uma relação com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, através de Cristo e através do Espírito Santo. Precisamos vencer, por exemplo, aquilo que nós temos como é o ponto central de toda a nossa vida, que é o egocentrismo, que é a idolatria de nós mesmos, que são as tendências nocivas da nossa natureza humana. Portanto, é possível viver um relacionamento com Deus. Ele não é um Deus impessoal, como muita gente acredita. Ele não é impessoal. Ele não está distante. Veja, no próprio texto do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15, Deus declara, através da boca de Isaías, ele diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito em um alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, esta é a grande descoberta do ser humano, é saber que Deus é um Deus pessoal, que Ele está a habitar com o abatido e com o contrito de espírito. É claro que Ele não está a habitar com o soberbo, o arrogante, o egoísta. Por isso, então, vivemos essa nossa peregrinação na perspectiva da salvação, não havendo visto a mais. Esta é a primeira grande virtude que nós encontramos aqui. A segunda virtude que nós temos aqui no versículo é justamente a fé. Em segundo lugar, então, no propósito de alcançar a salvação, que não vem de nós mesmos, mas nesse alcance da salvação, nós peregrinamos na fé que contempla o invisível. Vamos repetir. Peregrinamos na fé que contempla o invisível. A fé, então, é a segunda virtude que Pedro nos coloca aqui no texto. Ele diz: no qual não o vendo agora, mas crendo. Sim, nosso Senhor Jesus Cristo já tinha sido elevado ao céu e o Espírito Santo já havia sido dado, concedido, quando Pedro estava a escrever essa carta. Mas ele fala-nos sobre fé. O que é fé? Vamos procurar definir, em primeiro lugar, o que é fé. Hebreus nos traz uma boa definição sobre isso. A carta aos Hebreus afirma no capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja, a prova das coisas que não se veem. Assim, a fé cristã, ela não é prioritariamente racional.
ela não é prioritariamente racional, mas, sobretudo, mística. O testemunho de Tomé, quando pediu para colocar o seu dedo nas cicatrizes de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi o melhor método para comprovar a ressurreição do Senhor, porque o Senhor responde a Tomé aquilo que nós já dissemos anteriormente aqui. Felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. A essência da divindade trinitária, da Santíssima Trindade, ela não está baseada em provas científicas, mas em provas da fé. Por isso, cresce naquilo que não se vê. Cresce naquilo que não se vê. Deus é espírito e a nossa relação com ele é espiritual. Dependemos muito mais da fé como um elemento que contradiz os factos racionalistas. Contudo, sem dúvida, estamos a falar do racionalismo que é, na verdade, um desvio da capacidade racional do ser humano. É claro que somos racionais, sim, sem dúvida, mas não podemos ser racionalistas. O racionalismo, o que ele afirma? O racionalismo afirma que tudo que existe tem uma causa inteligente, ou uma causa inteligível, ou uma causa lógica. Tudo pode e deve ser explicado pela lógica. E nós dizemos claramente, nem tudo. Nós somos racionais porque pensamos, somos lógicos, desenvolvemos estruturas mentais que envolvem os nossos sentidos, mas a fé não se encontra no racionalismo que busca explicar tudo pelo lado científico objetivo. Existe a fé um lado subjetivo. Por isso nós somos aqui e compreendemos aqui claramente que o texto nos diz, não vendo, cremos. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz, já em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Veja só o que o apóstolo diz, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Em Hebreus, então, temos o testemunho acerca de Moisés. Hebreus 11, 27 nos diz que pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira de Faraó, porque ficou firme como vendo o invisível. Ver o invisível. Ver o invisível é contemplar aquilo que aos olhos humanos é impossível. Isto é fé. Andamos por fé e não pelo que vemos. Isto é fé. Fé é a convicção de provas que se não veem. É isso que nos diz Hebreus. Isto é fé. Fé não está pautada em uma síntese. Fé não está pautada, não depende de algo objetivo. Também pode ser objetivo, mas ela trabalha com a subjetividade. Por quê? Porque o Espírito Santo age dentro de nós. Esperamos novos céus e nova terra que não podem ser comprovadas pela ciência, mas só podem ser atestadas pela fé. Assim, não há peregrinação espiritual sem a fé que vê o invisível, que contempla o invisível. A salvação está proposta aos que andam a ver o que os olhos naturais não podem ver. Por isso o apóstolo Paulo nos diz, nem olhos. Veja só este texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então,
você não deve usar esse versículo, por exemplo, para qualquer outra situação. Nós estamos a falar de vida eterna, estamos a falar de salvação, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado, vida eterna. Vivemos pela fé e não pelo que estamos a ver. Portanto, a grande característica dos peregrinos, meus irmãos, são o amor e a fé alimentados na caminhada. Mas vamos ao terceiro ponto. E o terceiro nos explica também mais um elemento, mais uma virtude desse processo, dessa peregrinação. Em terceiro lugar, nós percebemos no texto aqui que no propósito de receber a salvação, de alcançar essa salvação, manifestamos alegria que exulta no sofrimento. Nos lembremos que o apóstolo Pedro está a escrever para gente sofrida, gente que perde, gente que adoece, gente que perdeu seus familiares, pessoas que perderam suas mães, seus pais, seus filhos, pessoas que estão a ser perseguidas. Em terceiro lugar, Pedro nos diz: vos alegrais com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vos alegrais. Agora, a terceira virtude é, então, a alegria. A alegria no meio do sofrimento, dos percalços, das adversidades, das tribulações. A grande diferença entre o verdadeiro cristão e o falso religioso, ou mesmo aquele que busca Deus apenas para melhorar sua qualidade de vida aqui nessa terra, e que há muitos que estão a encher templos e igrejas na busca de uma orientação melhor para as suas vidas aqui. Muito diferente. A grande diferença é que a alegria não depende de coisas positivas e prósperas que lhe venham a acontecer aqui. Olha, isto é muito importante. E estas alegrias, elas muitas vezes são entendidas como bênçãos de prosperidade ou de conquistas que venham as pessoas a conseguir neste tempo que nós estamos a viver. Estas alegrias, digo com toda a convicção, elas são passageiras, elas são efêmeras. A alegria aqui, por exemplo, não é o sorriso das redes sociais. A alegria que o apóstolo Pedro está a dizer aqui não é motivada por uma imagem ou mesmo motivado por um encontro festivo de final de semana. A alegria aqui não é sentimento de ter conquistado um diploma ou concluído um curso acadêmico ou mesmo ter conseguido a cura de uma doença incurável. Note que a alegria aqui é uma virtude manifestada pela presença do Espírito Santo dentro de si e pela perspectiva da vida eterna, conquistada não por nós, mas pelo autor da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos conquistou quando estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Ele tragou, com a sua ressurreição, ele tragou a morte e inaugurou uma nova situação, um novo tempo, uma eternidade para todos aqueles que se devotam a Cristo. Perceba o que o apóstolo Paulo entende sobre a alegria. O apóstolo Paulo diz assim acerca de como ele se recomendava aos irmãos de Corinto. Isso está muito claro em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 a 10, que eu vou ler e vou pedir a você que esteja bem atento. Veja nas palavras do apóstolo Paulo como ele entende a vida que enquanto aqui fazemos. Ele diz assim: em tudo fazemos
e em tudo que fazemos mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer elas nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Somos e fomos espancados, mas não estamos mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Esta é a grande característica do cristão que está a peregrinar. Vejamos essa alegação do nosso Senhor Jesus quando os seus discípulos estão ao seu redor. Em Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23, ele nos diz assim: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e quando vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus antepassados aos profetas. Portanto, meus irmãos, a alegria é a virtude manifestada por esta vida paradoxal, tão incoerente aos olhos desse sistema do mundo. Felizes são, então, os perseguidos, os difamados, e não os que perseguem, que impõem, que mostram a sua capacidade por meio da força. Folgai, Jesus diz, folgai, exultai, regozijai-vos, grande é a vossa recompensa nos céus. A pergunta que eu faço a você hoje é esta: está disposto a ser regenerado para viver o fim desta fé? Sim, o propósito da fé, então, não é vida aqui, mas é a vida acolá. A vida que não se pode mensurar, quantificar, medir, sentir. A salvação das vidas, sim, este é o propósito do Evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus. O que adianta o homem ter fé para ganhar o mundo inteiro? Pergunto a você. O que adianta viver cheio de fé para coisas tão pequenas como a busca por conquistas aqui e não possuir fé para a vida eterna? O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Quero terminar lembrar de que essa fé que Pedro afirma, ela não é diferente da fé que o nosso Senhor Jesus fala e nem diferente da fé que Paulo está a falar nas suas cartas. Essa fé é aquela na qual somos dotados por Deus para que possamos ser salvos. Por isso a fé não é um esforço humano, senão um presente que o Senhor está a nos conceder. Lembremos-nos das palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Portanto, sim, para Deus é possível salvar
cada um de nós. E somos salvos por graça, somos salvos mediante a fé. A fé não é nossa, ela é uma ferramenta que Deus nos presenteia, é uma prenda. É uma prenda para que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele enquanto estamos aqui, enquanto somos peregrinos. A fé não vem de nós, assim como a graça. O mérito é obra de nosso Senhor Jesus. Não é teu e nem é meu. Não é você e nem eu que nos salvamos. Não há mérito algum em nós. Tudo nos é dado por causa de Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, aqui nós terminamos e desejamos de todo o coração que essas virtudes estejam sendo manifestadas na vida, na tua vida, como um peregrino. E o meu convite a você é: torna-te um peregrino, torna-te um forasteiro, entenda-se um forasteiro aqui. Entenda que esta terra não é a sua casa. Entenda que você tem uma herança que vai muito, mas muito além do que imagina o coração humano. Receba de graça aquilo que foi te dado de graça. Que Deus nos abençoe. Nós queremos agradecer a você que está a nos seguir nessa transmissão. Desejamos de todo o coração voltarmos aqui domingo no mesmo horário. Que Deus o abençoe e que você tenha uma boa semana e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Uma boa semana, um grande abraço dos cristãos presbiterianos da Covilhã.